Muito bem, meu aluno querido, vamos trabalhar agora com o texto chamado de carta argumentativa, a proposta de carta argumentativa. Na verdade, é uma tipologia textual específica, não muito comum em concursos, quer dizer, não cai em todo concurso, você não tem lá sempre uma carta para escrever, porém, aparece vez ou outra. Quero dizer o seguinte, quando nós temos que fazer um concurso, vamos prestar uma prova que tem a redação, você tem que imaginar todas as possibilidades, tá? Então pode cair qualquer coisa ali. E como eu gosto de frisar, vamos nos municiar. Você tem que ficar preparado para qualquer coisa que possa aparecer. E largar a mão de frescura, porque conhecimento nunca é demais, tá bem? Outra coisa, você conhecendo a estrutura da carta, já fica muito mais fácil, ainda mais porque eu vou trabalhar a carta argumentativa, e a carta argumentativa possui um princípio dissertativo. Então, nesse ponto, elas são convergentes, elas são semelhantes, tá bem? Não vai cair em todo concurso, lógico, não vai cair. Em que tipo de concurso pode cair? Se você for fazer um concurso feito, elaborado por uma banca que geralmente elabora exame vestibular, pode aparecer? Aí pode, tá bem? Mas preste atenção. Escrever carta argumentativa é muito simples. Eu vou resumir isso aqui para você em um bloco. Vou falar sobre todos os elementos, o passo a passo da carta argumentativa e ainda vou colocar para você um exemplo para que ele saia assim, facinho de você entender. Tá joia? Muito simples, muito fácil. Se segura do lado aí, larga a mão de frescura, não vai falar assim, não quero agora, sem cansar, venha para cá para a gente poder estudar isso aqui que é uma coisa maravilhosa. Vem para cá. Vamos pensar no pressuposto da carta argumentativa. Primeira coisa que você tem que entender é a carta argumentativa possui estruturas específicas, porque ela é uma estrutura de correspondência. Certamente você já escreveu uma correspondência para alguém. Hoje, é claro, utilizamos muito mais o e-mail. O e-mail fez o quê? Conseguiu cortar o tempo de envio, de recebimento, conseguiu até mesmo cortar o interesse pela leitura em algumas circunstâncias. Mas essa carta argumentativa, que nós chamamos, aparece em algumas seções como carta de reclamação, que é mais específica, ou em outros manuais você verifica como carta de leitor, que ainda é mais específico, tem a ver com a carta argumentativa. Quero dizer, essa carta que nós estamos falando é uma espécie de comunicação direta. A ideia de que nós escrevemos para alguém já significa o seguinte, visualizar a outra pessoa. Nós já sabemos quem é. Então, diferente de uma dissertação, nós não sabemos qual é o seu público, apenas sabemos que ela pode ser um texto de divulgação nacional, qualquer pessoa pode ler. Na carta argumentativa, nós temos uma focalização direta desse interlocutor. E é exatamente o melhor momento para chamarmos de interlocução. Veja, entre lugares, por isso interlocus. Tá? Entre lugar. Veja que coisa curiosa, quando você escreve uma carta, você já visualiza quem vai receber, quais serão suas possíveis reações, tá? Qual é a sua preferência, quais são suas ideias, então você já consegue defender com mais clareza, com mais propriedade a sua posição, uma vez que você conhece a posição de outrem, tá bem? Tranquilo, super simples. Então veja só, como eu falei, é uma comunicação direta e o direcionamento dessa carta é específico. Então, o que tem a ver essa ideia de comunicação direta com direcionamento específico? Aqui você sabe que essa carta vai para uma pessoa, você fala diretamente com ela. Agora, a especificidade você já sabe que tratamento é, que assunto é, e você vai falar direto ao ponto. A pessoa vai focalizar apenas um aspecto. Por isso que o tratamento é específico. E aí você pode ter o seguinte, um tratamento impessoal, no caso de uma correspondência mais séria, e um tratamento pessoal, no caso de uma correspondência mais informal. Independente da proposta que apareça, tá? Você tem que primar pela clareza da linguagem, sem utilizar gírias, sem utilizar palavrão e tudo mais. Veja só, como nós temos uma dissertação, uma carta, argumentativa, você lembra na hora da dissertação. E lembra que a dissertação possui a modalidade expositiva e argumentativa. Veja, nós utilizaremos um corpo dissertativo na nossa carta, mas ele não vai ser necessariamente expositivo. Claro, você pode expor motivos, mas esses motivos estão na função de quê? De criar argumentos, de defender ideias. Então a carta tem esse princípio aqui, defesa de ideias ou opiniões.
Maravilha? E isso vai focalizar o quê? A persuasão do seu interlocutor. Aí você fala assim, Pablo, eu gostaria de que aparecesse, eu tenho que desejar que apareça a carta argumentativa na minha prova. Olha, vou falar uma coisa para você. Se você soubesse como é fácil escrever uma carta argumentativa e como é mais seguro, você iria desejar. Sim, iria desejar. Por quê? É muito mais fácil escrever uma carta do que escrever uma dissertação. A dissertação tem que ser neutra, a dissertação tem que ser impessoal sempre. A dissertação tem que tomar muito cuidado para não dar um tratamento pessoal, para não deixar evidente a primeira pessoa. Já a carta não precisa de todos esses aspectos necessariamente. Tá bem? Veja só, outra coisa que eu quero deixar claro para você, meu aluno querido. Olha, guerreiro concursando. A redação da qual estamos falando não é redação oficial. Então a carta que eu estou falando é simplesmente uma carta de convencimento, não é correspondência oficial. Pelo amor de Deus, não estou falando de carta direcionada ao interesse ou carta direcionada pela administração pública, não é isso. Estou falando realmente de carta ou particular ou de uma empresa direcionada a qualquer pessoa, tá bem? Simples. Vamos à estrutura da carta. O que é que uma carta precisa ter? Vamos aqui imaginar que essa é a nossa folha da versão definitiva da redação, tá? Toda branquinha e com algumas linhas para você fazer a mágica ali. Você precisa do quê? Toda carta tem isso, né? Local e data. Lógico, local e data aparecendo aqui na primeira linha. Naquela estrutura bastante formal. Vamos pegar, por exemplo, Cascavel, dia tal, de tanto, tá bem? Não abrevie, por gentileza. Um vocativo. O que é o vocativo da carta? É a expressão que interpela o seu interlocutor. Quer dizer, é a expressão que chama a atenção da pessoa. É o nome do cara, é o prezado amigo, é o fulano de tal, tá bem? E aqui na carta argumentativa, você pode utilizar daí as formas como prezado, caro, como aí utilize o excelentíssimo senhor, tá bem? Muito simples aqui. Depois, além da expressão de data e do vocativo, você vai ter o desenvolvimento. O desenvolvimento que é basicamente o corpo da carta. É o corpo, é a persuasão, é aquilo que vai aparecer como processo retórico argumentativo. Momento em que você vai começar a tentar convencer a pessoa. Então, é o que mais vai ocupar espaço, tá bem? Lembrando que nós contamos as linhas da carta, nós contamos as linhas escritas, as linhas cheias. A pessoa fica pensando que, então pulei linha, já contou uma linha da carta. Não, né, meu querido? Não é assim. Então você conta a linha cheia. Agora, preste atenção aqui, ó. O princípio persuasivo tem que se fazer presente na sua carta de modo que o interlocutor perceba isso. Quer dizer, que você está tentando convencê-lo. Você está falando com ele, você está dando um tratamento pessoal, tá bem? Isso é bastante simples e bastante objetivo, tá joia? Depois, você tem o fecho da correspondência, fecho da comunicação. Aí você pode, se preferir, utilizar o princípio lá na correspondência oficial, tá? Mas, se não, você pode utilizar o fecho que quiser. Vou dar uma recomendação. Se aparecer isso no concurso público pedindo para você escrever, vamos utilizar o padrão da correspondência oficial, tá bem? Se você for assinar essa correspondência, quer dizer, se for enviar essa correspondência para uma pessoa que é como você, né, tem a mesma hierarquia sua, você assina assim, ó, atenciosamente, com esse fecho, atenciosamente, tá? Beleza. Agora, se for para uma pessoa que tenha uma hierarquia superior, tá? Seja superior a você, você assina com respeitosamente. É claro, tá? Por quê? Porque a pessoa que é mais importante, a pessoa que é maior, você faz o quê? Você dá respeito. E a pessoa que é inferior ou igual, você malemar dá atenção. Tá bem? Isso é bem simplesinho. Aí você fala,
puxa vida, meu, e essa assinatura aqui, eu devo assinar a minha correspondência? Vamos lá. Tome muito cuidado agora que ele concursando. Por quê? Você só pode assinar a correspondência se for uma exigência da banca. Algumas bancas pedem para você colocar apenas suas iniciais, P, J, F. Fiz aqui, ó, Pablo Jamil Flores, minhas iniciais. Algumas pedem para você assinar a sua correspondência como João ou Maria, tá? Dependendo da criatura, tá bem? Então veja só, essa é a estrutura formal da carta. Volte aqui para o meu papelzinho, tá? Aqui para a nossa folhinha de redação. Então eu coloquei para você local e data, coloquei o vocativo, aí você tem o corpo da carta. Tem que ser muito longo, Pablo? Não, ele vai delimitar para você a quantidade de linhas, mas em média até umas 20 ou 25 linhas, tá? E a assinatura, geralmente, é alinhada à direita. O fecho é a assinatura. Isso pode variar? Pode ser para o outro lado? É claro que pode, porque essa estrutura aqui não é uma estrutura de correspondência oficial. O que você não pode fazer é omitir uma dessas estruturas, quer dizer, você não vai poder omitir a data, o local, você não vai poder omitir o vocativo, tão pouco desenvolvimento do texto, né? E, claro, como eu falei, a assinatura sempre observando a orientação da banca. Você fala, Pablo, por que a banca pede para a gente fazer isso? Porque ela teme que você coloque a sua assinatura e personalize o texto. Você já sabe, né, cara? Se você tiver, fala assim, nossa, meu texto ficou muito bonito, cara. Isso aqui ficou coisa maravilhosa. Vou assinar aqui, vou colocar lá. Saiu, o cara vai ver que eu sou ninja. Então, aí você vai ser ninja fora do concurso, porque isso aqui não pode. Você não pode assinar, a menos que peça para você, não o faça. Você, no concurso público, presta atenção, cara, você é um seguidor de ordens. Se a banca mandou você sentar, você se mandou você pular, você pula. Não vai ficar inventando moda, tá? Não vai fazer assim, ah, não, eu posso porque eu acho que dá para fazer assim, então não faz assim. Não. Siga o que a banca pediu, tá bem? Vem pra cá. Recomendações sobre isso. Precisa tomar cuidado. Jamais utilize linguagem coloquial. Já pensou? Você vai mandar uma carta lá direcionada ao ministro não sei da onde. Daí, mano, velho. Vai, pensa nesse vocativo, que coisa horrorosa que ia ficar. Né? Ou, estão rolando tretas alucinantes no Brasil. Não. Pelo amor de Deus, linguagem coloquial, pau de baixo calão. Fala assim, nossa, tá torando o pau lá. Não, cara, não pode utilizar essas expressões. Porque isso vira o quê? Linguagem coloquial. E você tem que lembrar que, na verdade, a carta argumentativa é como se fosse uma dissertação, só que numa outra estrutura. É como se fosse uma dissertação pronta para o cara. É uma dissertação feita para alguém, direcionada para alguém. Tá joia? Então eu vou escrever uma carta argumentativa para o meu primo, explicando por que ele tem que, né, tentando convencer por que ele precisa me dar 50 mil reais. Que legal, né? Aí sim, 50 mil reais. Ó, olha só, jamais abrevie datas ou vocativos. Por quê? Se assim o fizer, vai fugir da estrutura padrão da carta. Assim, mas eu não posso colocar um digníssimo assim, ó, tá? Pode, mas já que você quer colocar o digníssimo, não abrevie, escreva digníssimo, tá? Jamais use expressões cristalizadas. Aqui está o grande problema dos alunos. Quando eu ensino redação, o cara me entrega um texto escrito, venho por meio desta, não. Escreva essa carta para... Não. Aí tem uns que querem ser mais chique, né? O cara fala assim, rogo-lhe tal missiva. Pelo amor de Deus, dá vontade até de chorar, né? Então, toma cuidado. Comece a carta de uma maneira natural, tá? Introduzindo o que motivou a escrever a carta. Por que você escreveu essa carta? Tá? Qual foi o assunto? Então, você não vai falar assim, escrevo para... Não. Você pega e fala assim, tendo em vista o assunto, blá, 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 venho manifestar minha opinião, ou venho reclamar sobre alguma coisa, tá bem? Não é venho por meio desta, tá joia? O tratamento tem que ser direto, procure conversar com o seu interlocutor. Então você colocou lá,
está falando, mandando a carta para o gerente, não sei o que lá. Então, acredito que, prezado gerente, tá? Devemos sempre fazer esse vocativo também no meio da carta. Falar com o cara. Por quê? Porque aqui mostra que você está batendo ali, ó, diretamente está conseguindo argumentar. Esse é o princípio da argumentação dentro da carta. Isso você já não pode fazer numa dissertação. Na carta é livre, tá bem? Mas você precisa fazer, é livre para você inserir o argumento. Então, insira o tratamento direto para com a pessoa que é o seu interlocutor. Beleza? Pegou o lance aqui? Vamos ver um exemplo de carta para que isso fique claro para você. Vamos lá? Joia, bora lá! Então agora a gente vai analisar um texto. Olha só, é uma carta argumentativa. Não é necessariamente uma carta de um aluno meu. Na verdade, aqui peguei um texto do Moacir Scliar, grande escritor da literatura brasileira, que faleceu recentemente, né? E assim, recentemente eu quero dizer, não faleceu na época do Machado de Assis, tá? Então, eu falo para você o seguinte, meu aluno querido. Toma cuidado, porque essa carta mostra o princípio argumentativo que deve estar presente numa carta. Veja que interessante. A proposta é o seguinte. Certa vez, soltaram a notícia aí de que iriam destruir 45 mil pares do tênis da Nike que foram apreendidos, pares tênis falsificados, tá? Então, aqui nós temos uma carta de uma pessoa que ficou sensibilizada com a notícia e escreveu para esses possíveis destruidores. Então, eu vou ler para você e conforme eu for fazendo a leitura, eu vou fazendo os comentários aqui do processo argumentativo da carta. Tá bem? Então vamos lá. Eu não vou editá-la, ela está simplesmente como o Moacir Scliar escreveu, tá? Escreveu como crônica, para um jornal de circulação nacional no nosso país. Então, observe no seu material junto comigo. Você não tem vocativo, você não tem data ali, nada, eu só retirei o texto para você. Mas vamos ao corpo do texto. Observe. Uns amigos me falaram que os senhores estão para destruir 45 mil pares de tênis falsificados com a marca Nike e que, para esse fim, uma máquina especial já teria até sido adquirida. A razão desta cartinha é um pedido muito urgente. Então, olha, o cara já fez uma espécie de introdução da carta. Ele já começou o texto dizendo qual é o motivo, por que ele está escrevendo. Primeiro, porque foi informado de que aconteceria isso e ele vem fazer esse pedido para essas pessoas que vão vão destruir ali, ele coloca o fato da máquina e tudo mais. Veja que interessante que ele vai direto ao assunto. Pois bem, adiante. Antes de mais nada, claro, essa é uma expressão do senso comum, uma expressão coloquial, você vai evitar. Mas observe. Devo dizer aos senhores que nada tenho contra a destruição de tênis, ou de bonecas Barbie, ou de qualquer coisa que tenha sido pirateado. Afinal, a marca é dos senhores, e quem usa essa marca indevidamente sabe que está correndo risco. Destruam, portanto. Com máquina, sem máquina, destruam. Destruir é um direito dos senhores. Então, veja, já coloca sua posição, defendendo sua posição com relação à ação, justifica, dá a razão para os interlocutores. Mas agora ele começa a mostrar o seu ponto de vista e fazer o seu pedido. Mas, por favor, reservem um único par desses tênis que serão destruídos para este que vos escreve. Este pedido é motivado por duas razões. Em primeiro lugar, sou um grande admirador da marca Nike, mesmo falsificada. Aliás, estive olhando os tênis pirateados e devo confessar que não vi grande diferença deles para os verdadeiros. Olha para cá, cara. Então, pega e larga o teu material aí. Veja que interessante. Ele começa a introduzir essa argumentação de uma maneira que é muito bem humorada. E essa estratégia do bom humor é a melhor estratégia para você cativar o seu leitor. E ele vai conseguir argumentar e vai conseguir convencer por meio dessa estratégia, dessa retórica que ele está colocando ali. Tá bem? Então ele já faz o pedido, reservem um par.
porque eu gosto muito da marca Nike, e não foi tão diferente assim, tá? Aí, vamos adiante. Em segundo lugar, e isto mais importante, sou pobre. Pobre e ignorante. Quem está escrevendo esta carta para mim é um vizinho, homem bondoso. Ele vai inclusive colocá-lo no correio porque eu não tenho dinheiro para o selo. Nem dinheiro para o selo, nem para qualquer outra coisa. Sou pobre como um rato. Mas a pobreza não impede de sonhar. E eu sempre sonhei com um tênis Nike. Os senhores não têm ideia de como isso será importante para mim. Meus amigos, por exemplo, vão me olhar de outra maneira se eu aparecer de Nike. Eu direi, naturalmente, que foi presente. Não quero que pense que eu andei roubando, mas sei que a admiração deles não diminuirá. Afinal, quem pode receber um Nike de presente pode receber muitas outras coisas. Verão que não sou o coitado que pareço. Então, veja a argumentação, veja a defesa que ele dá aí para o seu pedido. E ela chega a ser uma defesa que apela para razões emotivas, particulares, né? Isso dá realmente a persuasão. Isso persuade muito bem. Vamos adiante ali, ó. Vou olhando para o seu material. Você não liga de eu ficar olhando para cá, porque fica mais fácil a gente fazer essa leitura sem eu ter que ficar jogando na tela, que vai ficar muito chato. Olha o materialzinho e vem comigo. Uma última ponderação. A mim não importa que o tênis seja falsificado, que ele leve a marca Nike sem ser Nike. Porque vejam, tudo em minha vida é assim. Moro num barraco que não pode ser chamado de casa, mas, para todos os efeitos, chamo de casa. Uso a camiseta de uma universidade americana, com dizeres em inglês, que não entendo, mas nunca estive nem sequer perto da universidade. É uma camiseta que encontrei no lixo. E assim por diante. Mandem-me, por favor, um tênis. Pode ser tamanho grande, embora eu tenha um pé pequeno. Não me desagradaria nada fingir que tenho pé grande. Dá à pessoa uma certa importância. E depois, quanto maior o tênis, mais visível ele é. E, como diz meu vizinho aqui, visibilidade é tudo na vida. Pronto, aí fechou a carta. Melhor não podia ser. Esse texto ele é animal, cara. É muito massa. Ele fecha essa argumentação mostrando de uma maneira extremamente irônica, né, como esse produto que vai ser destruído meramente pela vontade de vou coibir que você vê no produto falsificado meu, tá? Como esse produto poderia ser destinado para outra pessoa. Então, olha que interessante, que estratégia maravilhosa de argumentação é essa. Ao invés de você usar aquele senso comum, né, prezados senhores, venho por meio desta pedir para que vocês não destruam esses tênis, porque eles poderiam estar nos pés de outras pessoas, de pessoas carentes, de pessoas de baixa renda. Olha a sacada do autor. Ele pega o texto, se coloca na posição da pessoa que poderia receber o tênis e dá todas as explicações, ele fomenta o argumento para explicar do porquê, se eles fossem destruir, que mandassem pelo menos um par. Pode ter certeza de que essa argumentação é muito mais forte, tem muito mais peso do que aquela argumentação do senso comum. Quantas pessoas poderiam ter seus pés calçados, né, seus pés cobertos por um tênis Nike, mesmo que fosse falsificado? Veja que aqui você teve uma progressão, isso foi claro. E olha só, os argumentos no encadeamento, que foi um encadeamento realmente denso, né, que foi um encadeamento que mostrou a perícia do autor, ficou fácil de aderir à sua posição. Aí você fala, Pablo, eu tenho que ser um monstro de escrita para escrever isso? Não. Nesse caso, ele só teve um lanço de quê? De criatividade. Ele teve uma ideia e apostou nessa ideia de ficar no lugar de quem poderia receber, se colocar na situação dessa chamada classe menos abastada. É claro que isso é uma técnica para a carta argumentativa, porque isso dá peso. Outra coisa que você percebeu ali, é claro, que há elementos caros à correspondência, quer dizer, que tem que estar ali no meio e que eu não coloquei. Não quis adaptar o texto. Mas olha, faltou o quê? Local e data. Faltou o quê?
o vocativo, falta o quê? O fecho, tá? O atenciosamente, o com respeito, com alguma coisa, tá? E a assinatura se fosse exigido, se fosse algo exigido. Mas assim, não apareceu. Isso prejudica? Claro, se fosse para um texto de concurso público, sim, tá? Se você fosse redigir essa carta, então como você procederia? Você utilizar o verbo por meio dessa? Não. Você vai poder começar com a mesma técnica, tá? Então, após ler no jornal uma matéria sobre blá 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 blá, manifesto minha opinião sobre o assunto. Ou peço que não façam dessa maneira. E vai defendendo o seu ponto de vista. Veja como ele fez ali, que ele fala toda hora, os senhores, peço aos senhores, por favor. Ele vai fazendo essa interlocução direta. Ele bate em quem? Diretamente quem está ouvindo, quem está lendo, quem é o alvo da correspondência. Isso é uma estratégia boa? Isso é a estratégia de quem sabe escrever. Isso é a estratégia de quem tem clareza. Aí você fala, mas e intratextualmente? O que nós tivemos? Ele colocou lá duas razões. Mencionou em primeiro lugar, depois ele fez o paralelismo. Você teve o primeiro lugar, teve o segundo lugar. E por fim ele coloca ainda uma última ponderação. Então, primeiro, segundo e último, para fechar o texto. Então ficou um corpo argumentativo que teve o quê? Teve clareza, foi fácil de perceber. O texto ficou lógico, ele possui um encadeamento. Tá joia? Achou interessante isso aí? Então se você achou interessante, eu deixo como atividade para você, ao final desse bloco, se quiser fazer isso, é claro, e é até muito interessante que você faça, que você reescreva ou que você envie uma carta para esses donos da empresa que teria o direito de destruir os 45 mil pares de calçado, defendendo o seu ponto de vista, tá? Argumentando, persuadindo daquilo que você acredita. Tá bem? Muito simples isso, muito fácil. Leia novamente isso, leia esse texto novamente, observe os argumentos, como eles foram encadeados, tá? E tente fazer isso passando para uma folha de versão definitiva de redação. Assim você treina, assim você consegue, força no muque de tanto escrever e força aqui, que é disso que você precisa. Valeu? Vamos, porque a gente ainda tem coisa para fazer. Simbora!